Olá, seja bem-vindo a um episódio de Por Trás da Fórmula, um programa de educação desenvolvido pela Aromatic Cosméticos. Hoje a gente vai falar da moda, que são os produtos naturais, clean beauty, vegano e orgânico. Qual a diferença deles? E a gente está aqui com a Dora da Aromatic. Obrigada, Dora, por estar aqui com a gente, tirando todas essas dúvidas. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses tipos de cosméticos, por favor. Obrigada, Ju, a você, né, por esse espaço aqui para a gente tornar nosso público mais consciente, né, mais conhecedor, né, dos produtos que circulam aí, que na verdade fazem parte do portfólio de alguns de nossos clientes. Então, Ju, essa é uma dúvida muito comum, muito corriqueira, né, durante os nossos processos de desenvolvimento. Porque as pessoas muitas vezes veem, né, natural, vegano, orgânico, o química limpa, ou enfim, e mistura tudo e acha que é tudo a mesma coisa, né? Então, a primeira coisa é a gente separar o que é natural, o que é orgânico e o que é vegano. O produto natural é aquele que é caracterizado por uma boa parte da composição advindo de produtos de origem vegetal. Então, os óleos, as manteigas, né? Ah, Dora, mas se eu coloco um óleo mineral, ele caracteriza um produto natural? Já não é natural. Então, são os óleos vegetais, são as manteigas vegetais, são os hidrolatos, são os óleos essenciais. Esse sim, uma composição de um produto que traga esses insumos, podem ser considerados natural. Mesmo assim, a gente ainda tem que a gente tem que verificar a composição como um todo, porque não é só você colocar 2%, 3%, né? Uma boa parte, acima de 70% da composição tem que ter essa composição que advinha desses produtos, né? Desses insumos. O orgânico, ele é muito parecido, porém a diferença é que esses ativos que são vegetais, eles precisam ser certificados. Os insumos precisam estar certificados no quesito orgânico. E qual é a principal diferença? Então vamos lá. Um óleo de pracaxi. Eu tenho óleo de pracaxi vegetal e eu tenho óleo de pracaxi vegetal orgânico. Qual é a diferença desses dois insumos? O pracaxi orgânico, ele tem uma certificação. Normalmente ele é um produto eco-certificado. O eco-certificado é uma certificação internacional que valida desde do plantio daquela espécie até a produção do óleo. Então, todas as etapas, elas são certificadas, elas são comprovadas que, de fato, não há presença de agrotóxicos, que há uma produção natural, que é uma produção com cuidados, né, com horário de colheita, com tempo de colheita, com tempo de maceração, de plantação, é tudo bem rastreável, vamos dizer assim. Então, isso faz com que, ao final, esse insumo ele seja certificado. E essa certificação é que embasa a organicidade de um produto. Então, se eu vou fazer, vamos supor, um blend de óleos capilares, e eu quero que esse blend de óleos ele seja orgânico, basta que eu utilize os insumos eco-certificados. Então, automaticamente, esse meu produto, por ser composto de produtos certificados, ele é denominado um produto orgânico. Ok? Aí só pode vir na embalagem lá, orgânico, se meus insumos forem Você precisa certificados. comprovar a rastreabilidade. A outra questão que confunde muito é o vegano, né? O vegano, ele está muito vinculado à questão relacionada ao animal, né? Então, a gente não pode utilizar insumos que tenham origem animal, tipo cera de abelha, tipo lanolina, entre outros, proteína do leite. Não pode ser testado em animais. E também todo o processo de produção do produto não pode ter nenhum uso relacionado ao sacrifício de animais. Então, por exemplo, a gente utiliza uma matéria-prima, um exemplo, né? Vamos que alguém utilize uma matéria-prima que é transportada porque sacrifica algum animal. Então, isso não caracteriza ser um produto vegano. Então, descaracteriza. E para ele ser vegano, ele tem duas situações, duas leituras de mercado, vamos falar assim, né? Existe o vegano, que todo mundo conhece, que está aí, né, nos vários potes e frascos de produto. E tem também um vegano certificado. Qual é a diferença? O cosmético vegano, muitas vezes a gente tem o apelo
mercadológico, comercial, em função dele não ter o quê? Não ter insumos que sejam de origem animal, não passar por nenhuma etapa de processo onde haja um sacrifício do animal e também por não ser testado. Então, isso já caracteriza um produto vegano? Parcialmente, sim. E a outra questão é provar isso, é certificar. Aí é outra situação. O que é que difere um produto do outro? A composição ela pode até ser a mesma, porém o selo de certificado é que faz a diferença. Porque um produto que é certificado, ele carrega lá o selo da certificação. Vegana, coil free. Então tem tem esse apelo a mais mercadológico. Mas a nível de formulação, muitas vezes a gente utiliza a mesma formulação. O que vai diferir é a certificação que acompanha a origem da criação daquele produto. E o vegano pode ter óleo mineral também, né? Isso, aí já é. O que não pode ter no vegano são insumos que advêm da cadeia animal, né? Então, leite, mel, a própria lanolina, né? Que vem do sebo, da parte da ovelha, e alguns outros aí. Então, esse é que não o uso desses insumos e alguns outros, eles descaracterizam um produto ser vegano. E com relação ao marketing, Dura, como é que é feita essa diferenciação e se realmente vale a pena, né? Tais compostos, né? Tais cosméticos naturais, veganos, orgânicos, eles são melhores do que os normais, convencionais, digamos assim? Olha, toda vez que alguém me aborda querendo saber, eu quero fazer um produto natural. Então, a principal característica é saber se seu público vai atender a esse produto. Um exemplo, às vezes, teve uma vez, até um tempo já, a gente teve uma cliente que ela queria o projeto dela todo natural. Era hidratantes e manteigas para os pés e para as mãos e sabonete em barra, tá? E ela queria natural, então nós fizemos todas essas formulações à base de hidrolatos, de óleos essenciais, totalmente à base de manteigas e óleos vegetais, respeitando exatamente o brief do produto, do projeto que ela abriu conosco. Quando ela foi vender esse produto, quem era o público dela? Era o consumidor de marcas conhecidas no mercado, que não tinha nada a ver com esse conceito. Então, o público dela estranhou, principalmente o cheiro, porque produto que vem de óleo essencial, de óleos essenciais, ele tem a naturalidade, mas ele não tem o efeito, ele não tem um aroma, persistência, né? Ele não tem aquelas notas de explosão, as notas de fixação e de corpo podem alterar, inclusive, com o tempo, se não for uma formulação bem apropriada nesse aspecto, porque aí você vai ter oxidação, né? É um produto que requer um acondicionamento melhor, porque ele vai estar mais vulnerável à temperatura, à radiação solar e etc. Então, assim, quando alguém me aborda com relação a isso, para um público que é naturalista, para pessoas que têm a filosofia, a ideologia do naturalismo, esse produto vai atender. A mesma coisa, tem muita gente que sente uma dor e toma chá. E ali melhora. Mas depende de como são os seus hábitos. Eu, por exemplo, se eu tomar chá, não vai resolver. Porque a minha dinâmica é outra, eu funciono de outra forma. Então, produto natural e produto orgânico, ele tem a sua especificidade, mas ele precisa estar no público certo para poder compreender. Dentro dessa situação, você vai e desenvolve um produto natural. Então, vamos lá, um shampoo. O que faz um shampoo espumar são os tensoativos. Os tensoativos que mais espumam são a base dos sulfatos. Aí o cliente chega e diz assim, olha, eu quero um produto mais natural possível, mas eu quero que ele espume. Aí a mesma coisa, não dá para comer bolo de chocolate e sentir gosto de morango, né? São coisas diferentes. E aí você tem que explicar ao cliente, fazer ele se posicionar, onde é que está o seu público final, a quem você vai vender, qual o público que você vai atingir. Porque o público naturalista, o público que tem essa pegada
da aromaterapia, né, do química verde, por exemplo, ele vai entender. Já está acostumado. Exatamente, ele vai entender que um desodorante não vai ter aquela questão do antiperspirante, que não vai ter o cheiro, 24 horas de que duração. não vai ter 24 horas de duração. Ele vai entender que o shampoo, inclusive, ele hoje é muito adepto do produto Odorless, que é o produto sem água. Então, a gente produz hoje shampoo sólido, que é shampoo em barra. Então, esse público, ele é muito adepto disso. Porque é um produto, de fato, com maior durabilidade, com maior sustentabilidade. E que tem um efeito bacana. Mas não é aquele, você não pode chegar e comparar grandes marcas do mercado e dizer, ó, tá igual e tá diferente, entendeu? São públicos diferentes para produtos diferentes. Aproveitando aí, qual a diferença entre essência e óleo essencial? O óleo essencial. Então, a gente tira da planta a parte terapêutica, né? Vamos dizer assim, a parte terapêutica da química da planta que leva aqueles efeitos terapêuticos. Vamos lá, quando a gente tem o óleo essencial de lavanda, a gente tem ali na extração desse óleo essencial a parte química da lavanda que provoca o efeito de calmante, que provoca o efeito de relaxamento. Então, isso vem carreado no óleo essencial. A gente traz a química do produto, a química do vegetal, da planta. A essência já é sintética. Então, o que é, na verdade, uma essência é uma composição de produtos químicos misturados também a óleos essenciais, só que isso é sintetizado em laboratórios e em indústrias. Então, com isso, você pega uma essência, vamos supor, de lavanda sintetizada, ela vai ter lá o óleo essencial, mas ela vai ter isso potencializado com a ajuda de produtos químicos e de solventes, que muitas vezes vai ajudar a diluir aquele óleo essencial, torná-lo mais aceitável. Porque o óleo essencial, inclusive, as pessoas precisam entender que por ser natural não quer dizer não faz mal. Um óleo essencial, inclusive, puro, se você passa na pele, muitas vezes ele dá alergia. Por quê? Porque ele é uma química forte. Então, ele precisa ser bem trabalhado. E o fato de ser natural não quer dizer não faz mal. Tudo em excesso faz mal. Ele é como se fosse um princípio ativo, né? Isso. Então, o que é que quando a gente produz um produto natural, com a pegada, né, com a leitura natural, ou com vegana, ou com orgânico, e tem lá no brief usar óleo essencial, a gente já entende que aquele público ele tem uma característica diferente. Então, ele vai realmente, inclusive se a gente usar a essência, ele sente, ele sabe que ali não tem o óleo essencial. Né? Porque é um público de muita identidade. Então, quando você vai desenvolver um produto como esse, é muito fundamental que você tenha no seu plano de negócio a quem você vai vender. Qual é o mercado que você quer atingir. Senão você vai no modismo, faz o produto e fica na prateleira. E você não consegue fazer as revendas. E como é que vocês garantem? Dora, eu quero porque quero que meu produto seja natural. Como é que vocês garantem que ele tenha um efeito bom no meu cosmético? Aceitável, suficiente para que eu possa vender? Esse é o cliente que eu adoro atender, porque ele quer uma coisa, então ele precisa entender o que ele quer. Porque caso ele não entenda, ele vai projetar uma situação que ele quer, mas que na prática ele vai ter outra. Ele vai ter um público diferente, mas ele vai projetar o produto que ele gosta. Eu sempre digo que a gente nem sempre faz o produto que a gente gosta. Né? Às vezes a gente faz o produto que comercialmente está dentro do nosso plano de negócio. Então, nesse caso, quando o cliente quer um produto natural, a gente vai fazer essa explicação. A gente faz uma abordagem exatamente muito parecida aqui com esse bate-papo. A gente vai explicar para ele o que é natural, quais são as limitações, qual público entender bem esse público dele. E se ele não tiver um público compatível, a gente vai fazer ele repensar. Porque fazer um projeto e lançar um produto não é só uma questão de modismo, é uma questão de resultado. As pessoas nos procuram para ter resultados. Então, elas precisam estar esclarecidas, inclusive tirando todas as dúvidas que ela tem com relação ao produto que ela deseja. Então, daí a gente vai entender. Se de fato ela tem a pegada natural, o plano de negócio dela, atende a um público natural, os canais de venda dela estão direcionados a isso, a gente vai desenvolver o produto. Aí tem a etapa do brief. Né? Nesse brief, ela participa, então ela vai dizer... Então, vamos que a gente vai desenvolver um creme hidratante, uma manteiga hidratante para as mãos, ou para cotovelos, um exemplo.
Então, ela vai dizer, olha, eu quero que tenha manteiga de ucuúba, por exemplo, ou eu quero que tenha um óleo vegetal de camomila. Então, ela vai desenhando, né? Quando ela me diz o que ela quer, que compõe a parte natural dela, aí eu de novo volto para ela e pergunto, reparação. Esse produto, se você não estiver no local correto, com o público correto, ele não vai ter o efeito esperado. Porque tá faltando aqui um determinado ativo, um determinado insumo que vai dar um toque seco. Porque, por exemplo, quem hoje usa hidratante corporal não quer sair lambuzado. A É gente quer verdade. realmente sair com a pele seca, quer que tenha uma alta absorção. Então, os produtos naturais e os produtos, eles têm essa limitação. Então, por exemplo, não se pode utilizar, não se deve utilizar silicones. Então, a gente precisa deixar o cliente esclarecido com relação ao que ele vai encontrar. Então, Jô, a gente toma sempre o cuidado que toda etapa precisa ser comunicada para que ele interaja junto com aquilo que ele está nos pedindo, né? Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é que a gente entrega esse protótipo de produto para que ele tenha uma primeira experiência com o possível produto dele. Então, ali ele vai compreender na prática a formulação ou a composição ou a intenção que ele tem com o produto. Então, ele passa, ele vai utilizar e ali ele vai interagir. Gostei do cheiro, não gostei. Eu gostei do toque, não gostei. Né? E aí a gente vai, de fato, entendendo se ele está com o público correto. Porque quando ele está com a pegada correta, com a leitura correta do projeto, ele vai aprovando aquilo que a gente vai entregando. E daí a gente vai partindo para a etapa de finalização do projeto. E a validade do produto natural, ele tende a ser menor do que o normal? Isso que acontece. Para que o produto se mantenha dentro da validade, é necessário a gente utilizar alguns ativos, né? Tipo conservantes, né? Também em algumas situações usar os antioxidantes para que ele se mantenha dentro daquele prazo de estabilidade. O produto natural, ele tende a ter uma validade menor porque os conservantes, eles tendem a ser mais naturais. Então, é diferente de uma química que você coloca dentro de um produto e vai sustentar ali por 2 anos. Mas isso também vai depender muito da composição. Porque tem composições que não tem tanta possibilidade de alteração. Né? Ela não sofre tanto efeito de degradação, de alteração, de mudança de cor. Então, depende muito do contexto. Mas alguns a gente toma cuidado, sim, de alterar a validade, diminuir. E essas certificações, como é que funciona? E vale a pena? Isso, inclusive, foi uma resposta que hoje foi uma explicação que eu dei a um cliente pela manhã, né? Estava atendendo ele para um projeto e ele me perguntou da certificação, que ele acha que é importante. E assim, tudo de novo, depende do seu público. Se você faz um produto, né, para vender fora do país, como outro cliente que eu atendi hoje de manhã, ele vai fazer o projeto, ele iniciou já o projeto com a gente, é um projeto de uma linha corporal. Ele vai fazer uma linha para vender aqui no Brasil e já vai fazer, em cima desse mesmo produto, uma linha premium para vender lá no país que ele mora. Desenvolver o projeto lá fora, que vai ser premium por causa do valor que é mais alto. Então, o que acontece? Lá fora, a cultura é diferente. Então, quando você coloca assim, que o produto é certificado, ele tem um peso diferente. Isso é valorizado. Independente até de você colocar, em muitos lugares é até obrigado você colocar que é um produto certificado. Porque é aquela coisa assim, você diz, olha, isso aqui é bom. Só que quem vai comprar quer saber que de fato é bom, né? Aqui na nossa sociedade ainda não há muito um clamor do público a esse tipo de situação. Então, é um investimento que o dono do projeto precisa entender que ele vai fazer e que não vai agregar venda. Pode não agregar venda, entendeu? E se eu resolver certificar meu produto, qual é o papel da indústria? O que a gente faz? A certificação ela não é da indústria, ele é do produto. Então, a certificadora vai pedir uma série de documentos que nós vamos precisar comprovar para que o produto seja certificado. Mas, por exemplo, eu não posso hoje dizer a Laromatic é certificada pelo um órgão
Tipo a Associação Brasileira de Veganismo, que faz a certificação do vegano. O EcoCert, que faz a certificação do orgânico e outras que existem. Eu não posso certificar, porque não é a empresa, é o processo, é o projeto, é o produto. Então, tem que avaliar o custo-benefício disso, porque a gente, infelizmente, ainda não tem essa cultura de olhar o rótulo, de ver que ele é certificado, né? A gente, ele garante ali que ele é natural, que ele usa insumos naturais, que ele é vegano, que não usa insumos à base, né, que tenham alguma repercussão, alguma questão relacionada ao animal. Então, a sociedade aceita. Então, isso vai muito do movimento e, de novo, do público que você vai atingir. Dicas agora aí para quem está querendo desenvolver um cosmético natural, vegano, orgânico. Olha, eu costumo dizer sempre o seguinte: qual é o cosmético correto? Por exemplo, tem alguns empreendedores que ele diz assim: Dora, hoje, se você fosse abrir um negócio, que negócio você abriria no ramo do cosmético? Eu tenho um cliente bem-sucedido em todos esses. A grande questão é qual é o seu público. Você está comunicando para quem? Se você entra no público correto, a gente tem uma dermatologista mesmo agora, que ela tem uma linha toda natural. Toda. Desodorante, creme dental, hidratante corporal, toda natural. Mas é o público dela. Então, por exemplo, o creme dental é feito com uma pegada totalmente diferente. O hidratante corporal é feito com uma pegada diferente. O desodorante é feito com uma pegada diferente e ela vende. A grande questão é o público. Se você não tem esse público e tem um público do varejo, então o seu produto tem que caber no varejo. Se você não tem um varejo e tem o público do profissional, você tem facilidade de trabalhar no profissional, seu público é o profissional. Então, quem vai determinar, na minha opinião, à frente 13 anos de uma empresa que terceiriza e produz cosméticos sempre no B2B, vai ser exatamente o seu cliente. Para quem você vai vender? Então, uma das primeiras perguntas que eu faço quando eu atendo alguém é: seu primeiro lote chegou na sua distribuidora. Tá lá, entreguei o primeiro lote. Para quem você vai vender? Porque se aquele lote não estiver todo com pré-venda, ainda está na hora de você amadurecer mais um pouco o seu projeto. Maravilha. Dora, brigadíssima, viu? Obrigada a você que também está aqui com a gente. Se quiser fazer um orçamento, tá aqui no link na descrição do vídeo. Vai entrar em contato diretamente com a Laromatic e realize seu sonho. Beijo. Sai daí não. Vai ver o próximo episódio. Tchau.